R$ 20.000. Esse número parece simples à primeira vista. Para alguns é quase nada. Para outros, é o maior valor que já passou pelas mãos de uma vez, resultado de anos acumulando centavo por centavo, ou de uma rescisão que chegou de surpresa depois de décadas no mesmo emprego. Mas o que eu sei, depois de décadas observando o dinheiro se mover entre quem sabe o que faz e quem não sabe, é o seguinte: não é o tamanho do valor que decide o seu futuro, é o que você faz com ele nos primeiros 90 dias. E é aqui que começa o problema real. O problema que quase ninguém fala, o problema que o sistema bancário torce para que você nunca descubra. A maioria das pessoas que chega aos 50 anos com R$ 20.000 na conta não fracassa por falta de vontade, fracassa porque faz a pergunta errada. A pergunta que quase todo mundo faz quando tem esse dinheiro na mão é: onde eu invisto? Qual ação compro? Qual fundo rende mais? Qual CDB paga mais neste mês? E essa pergunta, apesar de soar exatamente como a pergunta de alguém que está levando as finanças a sério, é exatamente o que vai fazer o dinheiro desaparecer sem que você perceba. Porque antes de qualquer aplicação, antes de qualquer papel, antes de qualquer decisão de mercado, existe outra pergunta que precisa ser respondida. Uma pergunta que nenhum gerente de banco vai te fazer. Uma pergunta que o sistema inteiro foi construído para que você nunca encontre sozinho. Uma pergunta que separa quem constrói patrimônio de quem fica tentando, ano após ano, sem sair do lugar. Esse vídeo existe para essa pergunta. E se você ficar até o final, vai entender por que a resposta muda absolutamente tudo. Comecei engraxando sapato no centro de São Paulo com 9 anos de idade. Não tinha herança, não tinha padrinho, nenhuma porta aberta esperando por mim. O que eu tinha era a capacidade de observar. E quando você é criança, abaixado no chão, lustrando o sapato dos outros, você enxerga coisas que os adultos passam retos sem notar. Via o dinheiro mudar de mão, via quem gastava com leveza e quem guardava com cuidado. Via o senhor de paletó cinza que chegava toda quarta-feira, sempre com o mesmo par de sapatos bem cuidado, sempre sorrindo, e que um dia me perguntou se eu tinha poupança. Eu não sabia nem o que era. Ele sorriu e disse: então você está mais perto do começo do que imagina. Foi ali, não numa faculdade, não num curso, não na sala de um gerente com diploma na parede, que aprendi a respeitar cada real. Porque cada real que entrava na minha mão naquela época representava 1 hora de trabalho concreto, com as mãos, com o corpo, com o tempo. Não havia como desperdiçar. E foi essa mentalidade que me ensinou a coisa mais importante que existe em finanças pessoais. Dinheiro parado não é segurança. É um silêncio que vai te custar caro. Dinheiro sem direção não é dinheiro descansando, é dinheiro esperando para escapar. Então, quando eu digo que sei o que faria com R$ 20.000 aos 50 anos, não estou falando de teoria. Estou falando de uma lógica que aprendi na prática, refinei ao longo de décadas e vi funcionar repetidamente em pessoas comuns, com valores comuns, com problemas que você provavelmente reconhece como seus. A ordem importa, mais do que qualquer produto, mais do que qualquer taxa, mais do que qualquer dica de qual ativo está em alta. Mas antes de entrar nessa ordem, passo a passo, preciso te falar de algo que trava quase todo mundo que me escreve, dizendo que quer começar a construir uma renda. A pessoa escreve assim: Barsi, eu quero ver o dinheiro trabalhar por mim, quero dividendos caindo na conta todo mês. E eu pergunto: quanto você consegue aportar por mês? A resposta que aparece com mais frequência é: no fim do mês não sobra nada. Às vezes, fico no negativo. E aí eu pergunto sobre o cartão. E aí aparece o rotativo. O rotativo do cartão de crédito é o maior ladrão silencioso da renda do trabalhador brasileiro. Não tem cara de vilão. Ele entra na fatura como um número discreto no meio de um extrato comprido, que a maioria não lê linha por linha. E todo mês
com uma pontualidade impecável, retira do seu bolso exatamente o dinheiro que poderia estar virando renda sua. Enquanto esse furo está aberto, você despeja dinheiro no balde com um buraco no fundo. Não importa quanto você despeja, o nível nunca sobe porque escorre por baixo mais rápido do que entra. E quem está do outro lado do furo lucra com a sua boa intenção de querer investir. Foi por isso que organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos. É um guia direto, sem enrolação, que mostra a ordem certa de quitar, atacando primeiro a dívida mais cara. O Antônio, de 52 anos, de Uberlândia, devia em 3 lugares ao mesmo tempo: cartão, financeira e cheque especial. Achava que nunca ia sair. Seguiu a sequência que está dentro do material e, em pouco mais de um ano, estava completamente livre das 3 dívidas, com aquele dinheiro sobrando todo mês, dinheiro que antes ia direto para os bancos. Dentro do material você tem o raio-x completo das suas dívidas, as frases exatas para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto real, e o plano de 12 meses para zerar tudo na ordem que faz diferença. O link está no primeiro comentário fixado, aquele lá em cima. O que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você em silêncio. Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura, e na seguinte, e na seguinte. Quem resolve hoje começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta aqui, porque o que vem agora é exatamente como fazer esses 20 mil reais trabalharem na ordem certa. O verdadeiro problema de quem recebe uma quantia como essa aos 50 anos não é falta de conhecimento sobre investimentos. É a armadilha de resolver o problema errado primeiro. E essa armadilha tem uma característica perversa. Ela parece uma boa decisão no exato momento em que você cai nela. Você recebe 20 mil reais. Pode ser uma rescisão, um FGTS liberado, uma herança pequena, um consórcio que saiu. O impulso natural parece correto. Agora eu invisto. Agora eu faço o dinheiro trabalhar. Você abre conta em corretora, lê análise, assiste vídeo, compara a taxa. Você está se dedicando. Parece que está fazendo a coisa certa. Enquanto isso, no cartão, o mínimo está sendo pago e o rotativo está correndo. Deixa eu te contar sobre um homem que conheci por intermédio de um amigo contador de profissão que trabalhou 18 anos na mesma empresa em Minas Gerais. Quando foi demitido, recebeu pouco mais de 22 mil reais de indenização. Não saiu gastando. Pelo contrário, passou 2 meses pesquisando o mercado, comparando ativos, lendo relatórios. Era contador, sabia fazer conta melhor do que a maioria, mas enquanto pesquisava, pagava o mínimo do cartão. Tinha uma dívida de 7 mil reais no rotativo que estava controlada, segundo ele. Quando finalmente tomou a decisão de investir, tinha consumido quase 4 mil reais em juros no período de hesitação. O retorno do investimento no primeiro ano inteiro não cobriu o que o rotativo tirou nos 2 meses em que ele se preparava para fazer a coisa certa. A boa intenção tinha custado caro. Isso não é descuido, não é ignorância, é estrutura. O rotativo do cartão de crédito no Brasil está entre os mais caros do mundo. Uma dívida de 3 mil reais no rotativo pode dobrar em menos de um ano. Não é exagero. É a aritmética básica que você pode conferir no extrato. E enquanto essa torneira estiver aberta, qualquer rendimento acumulado vai escorrer por ela antes que você perceba. O inimigo não tem cara de vilão. Tem cara de extrato do cartão, de prestação em dia, de saldo que parece controlado até o mês em que não é mais. Então, com 20 mil reais e 50 anos, a primeira pergunta não é onde investir. Existe alguma coisa drenando o que estou prestes a aplicar? O primeiro passo tem um nome: diagnóstico dos vazamentos. Antes de alocar um centavo, antes de abrir qualquer conta em corretora,
você precisa mapear o que está aberto: rotativo do cartão, crédito pessoal, empréstimo com financeira, cheque especial, qualquer coisa retirando recursos com juros que superam o que qualquer investimento conservador consegue entregar. Se existir qualquer dívida com juros acima de um dígito ao mês, o primeiro movimento com R$ 20.000 não é investimento, é eliminação de passivo. Ponto. Eu sei que isso parece frustrante. Você esperou anos para ter esse dinheiro na mão, essa chance, e eu estou dizendo para usá-lo para pagar dívida. Mas escuta a matemática sem emoção. Quitar uma dívida que cobra 30% ao ano é equivalente a um investimento com retorno de 30% ao ano, livre de risco, garantido, imediato, sem imposto sobre o rendimento, sem taxa de administração, sem volatilidade. Nenhum produto conservador entrega isso. O juro que você deixou de pagar é o rendimento mais certo que existe. Não depende de cenário econômico, não depende de taxa Selic, não depende de decisão do Copom ou de resultado trimestral de empresa nenhuma. Pense no balde com um furo no fundo. Você pode despejar a melhor água do mundo. O balde não vai encher, não importa quanto você despeje. Tampar o furo antes de começar a encher não é fraqueza financeira. É a decisão mais inteligente e mais lucrativa que alguém com R$ 20.000 pode tomar neste momento. Conheço uma professora aposentada de São José do Rio Preto que recebeu R$ 18.000 de um seguro. Tinha dívida de R$ 6.000 no cartão. Todo mundo ao redor disse: aplica tudo, não usa para pagar dívida, você precisa fazer o dinheiro trabalhar. Ela quitou os R$ 6.000. Ficou com R$ 12.000 para investir, sem nenhum juro correndo do outro lado. 2 anos depois, disse que tinha sido a melhor decisão da sua vida, porque a sensação de não dever nada transformou a relação dela com o dinheiro de uma forma que nenhum rendimento de investimento teria conseguido. E quando o furo está tapado, o jogo muda de natureza completamente. O segundo passo tem um nome: reserva de liquidez. Muita gente pula direto para o investimento sem passar por aqui. E é exatamente esse atalho que cobra o preço mais caro nas horas em que você menos pode pagar. Depois de eliminar as dívidas caras, o próximo movimento é separar uma fatia para uma aplicação de resgate imediato. Tesouro Selic, CDB com liquidez diária de banco sólido, conta remunerada com acesso em 24 horas. Qualquer produto que você consiga acessar sem perder rentabilidade quando precisar, sem carência, sem surpresa. O valor ideal fica entre R$ 4.000 e R$ 6.000, dependendo da sua despesa mensal e de quantos imprevistos costumam aparecer na sua vida. Se você tem filho dependente, carro velho, saúde que exige atenção constante, considere o teto. Se sua vida tem menos variáveis, o piso já resolve. Esse dinheiro não está ali para render, não é para maximizar retorno. Está ali para garantir que você nunca precise vender uma boa posição no momento errado. É proteção, não investimento. Pensa no que acontece quando não existe essa reserva. O carro quebra, não dá para esperar. Uma conta inesperada aparece. E você, sem liquidez, é obrigado a vender a ação que acabou de comprar, exatamente no momento em que ela caiu, porque o mercado caiu junto com o seu imprevisto, como costuma acontecer. Você vende no prejuízo, resolve o problema imediato e o susto virou perda permanente. Com a reserva, esse susto é só um susto. Você resolve com o dinheiro líquido separado para isso? Não toca no investimento, não toma nenhuma decisão sob pressão e segue o plano como se o imprevisto nunca tivesse acontecido. A reserva não é o destino do dinheiro, é o que protege o destino do dinheiro. O terceiro passo é onde o jogo começa de verdade. É a posição de renda. Com o que sobrou depois do diagnóstico dos vazamentos e da reserva de liquidez, normalmente algo entre R$ 12.000 e R$ 14.000,
você começa a construir uma posição em ativos que pagam renda de forma consistente. Ações de empresas com histórico longo e consistente de distribuição de dividendos. Empresas que existem há décadas, que atravessaram crises, que continuaram pagando mesmo quando o mercado estava em pânico. Não as que prometem o maior yield do mês. As que têm consistência ao longo de anos, de ciclos econômicos diferentes, de governos diferentes. Fundos imobiliários de tijolo em setores que as pessoas precisam independente de crise, logística e armazenagem, galpão industrial, laje corporativa em mercado consolidado, shoppings com histórico de alta ocupação. O critério de seleção não é o rendimento deste mês. É a consistência ao longo de anos e a solidez do negócio por trás do papel. Um fundo que distribui 90 centavos por cota todo mês há 5 anos vale mais do que um fundo que distribui R$ 1,50 este mês e nunca pagou assim antes. Porque aos 50 anos, o tempo ainda é aliado. E esse é o ponto que muita gente não consegue enxergar, especialmente quem chega a essa faixa com a sensação de que está atrasado. Se você tem 50 anos e uma saúde razoável, tem pela frente 20, 25, talvez 30 anos. Uma posição construída agora, com paciência e critério consistente, com aportes mensais, mesmo que pequenos, pode entregar uma renda mensal relevante durante toda essa janela. O erro é achar que é tarde demais. Não é tarde. Tarde é quando você chega com 65 anos e não tomou nenhuma decisão nos últimos 15. 50 é o momento em que a decisão ainda tem tempo suficiente para produzir resultado real, palpável, que muda a qualidade de vida. R$ 12.000 aplicados em bons ativos pagadores de renda não vão te aposentar amanhã. Não seria honesto dizer isso, mas vão criar algo que vale mais do que qualquer valor inicial. Um comportamento, um hábito, uma estrutura mental e financeira. E essa estrutura é o que transforma os aportes seguintes em algo que cresce de verdade, que ganha velocidade, que cria o efeito que as pessoas chamam de bola de neve, não de forma mágica, mas de forma matemática. O quarto passo é o que separa quem acumula de quem experimenta sem chegar a lugar nenhum. Chamo de reinvestimento compulsório. Durante os primeiros anos, todo o dividendo recebido, todo o rendimento distribuído, todo centavo que cair na conta vindo do portfólio, volta integralmente para comprar mais ativos. Não vai para consumo, não fica parado em conta esperando o momento certo. Volta para o portfólio, compra mais da mesma posição ou diversifica criteriosamente e continua trabalhando. Eu sei que isso parece simples, mas você não imagina quantas pessoas chegam até o terceiro passo e travam exatamente aqui. O dividendo cai na conta. É uma quantia pequena ainda, porque a posição ainda é pequena. R$ 80, R$ 100, talvez R$ 200 num mês bom. E o pensamento natural é, com esse tanto não consigo comprar quase nada. Vou usar para uma despesa do mês e no mês que vem aporto mais. E então o mês que vem tem outra despesa. E o seguinte também. E o reinvestimento nunca acontece de verdade. E a posição cresce tão devagar que a pessoa começa a duvidar se o método funciona. O método funciona. O que não funciona é interromper o composto. A matemática dos juros compostos sobre dividendos reinvestidos não é uma curva gentil que sobe de forma constante. É uma curva que fica quase plana por um tempo. Decepciona quem está esperando o resultado rápido e depois vira exponencial de uma forma que surpreende até quem sabia que ia acontecer. Quem começa a curva é quem fica para ver a exponencial. Quem sai antes, quem interrompe o composto para usar o dividendo como renda antes de ter construído base suficiente, nunca entende por que o outro chegou lá. Acha que o outro teve sorte ou teve mais capital. Mas o que o outro fez foi simples, não interrompeu. Um número concreto para tornar isso real.
Uma posição de R$ 12.000 num portfólio com dividend yield médio de 8% ao ano gera R$ 960 por ano em dividendos, que são R$ 80 por mês. Se você reinveste esses R$ 80 todo mês e ainda aporta mais R$ 200 por mês além disso, uma quantia modesta, um esforço real, mas possível para a maioria. Em 10 anos, você tem uma posição que gera mais de R$ 800 por mês em dividendos. Em 15 anos, dependendo da qualidade dos ativos e do crescimento dos proventos, pode estar perto de R$ 2.000 mensais. Não é aposentadoria completa, é um complemento de renda que transforma a qualidade de vida. E tudo começou com R$ 12.000 e a disciplina de não interromper. O segredo que as pessoas bem-sucedidas financeiramente raramente explicam em público não é qual ativo compraram, é que reinvestiram durante anos, sem interrupção, mesmo quando o valor era pequeno, mesmo quando parecia irrelevante, mesmo quando a tentação de usar para outra coisa parecia razoável. E já que estamos falando de dinheiro que escapa antes de se transformar em patrimônio, deixa eu te lembrar de algo. Se você ainda tem um vazamento aberto enquanto tenta construir esse ciclo, se o rotativo ainda está rodando enquanto você lê sobre reinvestimento de dividendos, o material no primeiro comentário fixado foi feito exatamente para fechar esse furo antes que ele consuma o que você está tentando construir. Não faz sentido encher de um lado enquanto escorre do outro. O link está lá em cima no primeiro comentário. Pega, resolve e volta para o quarto passo com o campo limpo. O quinto e último passo é o que mantém o plano vivo no longo prazo, a revisão anual. Uma vez por ano, você abre a posição, olha os fundamentos das empresas e fundos que compõem o portfólio, verifica se os resultados seguem consistentes com o que te levou a escolhê-los, analisa se houve mudança estrutural que comprometa os proventos futuros e ajusta o direcionamento dos aportes conforme a sua renda evoluiu ou contraiu ao longo do período. Não é gestão ativa, não é operar todo dia, monitorar o preço hora por hora, comprar na euforia e vender no pânico. É manutenção de direção. É a lógica simples de quem planta uma árvore frutífera e de vez em quando vai ver se está recebendo água suficiente, se a terra está boa, sem ficar arrancando a raiz toda semana para checar se cresceu. O mercado vai oscilar, as ações vão cair de forma que vai parecer definitiva. Os fundos imobiliários vão ter trimestres ruins, distribuições menores, cotas desvalorizadas. Isso não é desvio do plano. É o plano funcionando exatamente como foi desenhado, porque quem tem reserva de liquidez não precisa vender ativo para cobrir imprevisto. Quem não tem dívida cara aberta não tem sangria drenando o rendimento. Quem reinveste os proventos sem interrupção acumula mais cotas exatamente nas quedas, quando as cotas estão baratas. E quem pode esperar quase sempre ganha. Não por paciência como virtude abstrata, por estrutura concreta que permite esperar sem pressão. Existe um investidor aposentado que conheço, passou a vida inteira como mecânico de caminhão em Campinas. Tem hoje uma renda de dividendos que supera seu salário dos últimos anos de trabalho ativo. Não entrou no mercado com muito capital. Entrou aos 47 anos com R$ 15.000 de uma indenização. Seguiu essa sequência, revisou o portfólio todo janeiro, sempre no mesmo dia, sem emoção, como se fosse uma troca de óleo. Nunca vendeu na queda. Nunca tentou adivinhar o topo. Só comprou boas empresas com consistência, reinvestiu tudo e esperou. A revisão anual não é burocracia. É o que garante que você está seguindo a direção que escolheu, não o humor do mercado naquele mês. Existem dois perfis de pessoa que recebem R$ 20.000 aos 50 anos. O primeiro fica paralisado pela dúvida, pesquisa indefinidamente porque ainda não está pronto, demora a agir porque quer ter certeza absoluta antes de qualquer passo e quando finalmente age,
já perdeu uma fatia considerável para os juros da inação. O segundo faz as perguntas certas na ordem certa, segue uma sequência sem tentar atalhar e sem se distrair com o que está rendendo mais esta semana, e 5 anos depois está colhendo uma renda que o primeiro ainda está tentando começar a construir. Não é questão de inteligência, não é questão de formação, é questão de ordem, de disciplina de ordem. Vi isso acontecer em vidas reais, em decisões concretas, em gente que não tinha nada de especial, exceto a disposição de seguir uma sequência, em vez de improvisar conforme o impulso do momento. Vi quem tinha 20 mil reais e chegou longe, e vi quem tinha 60 mil reais e ficou no mesmo lugar porque pulou etapas, porque achou que ordem era para iniciante, e ele já estava além disso. A virada que eu quero que você leve deste vídeo não é sobre produto financeiro, é sobre crença. A crença que este vídeo existe para desfazer é a de que com 20 mil reais não dá para fazer muita coisa, que é pouco, que não move o ponteiro, que vale mais a pena esperar acumular mais antes de começar. Dá. Com 20 mil reais, na ordem certa, dá para começar uma estrutura que vai durar décadas. Mas o que você faz com a base, se ela está firme ou furada, importa infinitamente mais do que qual papel você escolhe para colocar na carteira. Um portfólio montado sem reserva de liquidez vai te obrigar a vender no pior momento. Um investimento feito com dívida cara, rodando em paralelo, vai ter todo o rendimento absorvido pelo juro do outro lado. Uma posição construída sem reinvestimento consistente vai crescer devagar demais para mudar alguma coisa. A ordem certa não é uma sofisticação para especialistas. É uma proteção que qualquer pessoa pode seguir. É o que transforma uma tentativa em um caminho. A pergunta que abriu este vídeo era esta: qual seria a ordem certa se você tivesse hoje 20 mil reais e 50 anos? Agora você tem a resposta em 5 passos. Faça o diagnóstico dos vazamentos e tape o furo antes de qualquer coisa. Monte a reserva de liquidez com o que sobrou, entre 4 mil reais e 6 mil reais, em aplicação de resgate imediato. Construa a posição de renda com o restante, em ativos com histórico consistente de distribuição. Reinvista compulsoriamente todo o dividendo recebido sem exceção, sem justificativa, sem usar para outra coisa. E revise uma vez por ano, com calma, sem emoção, ajustando a direção, não reagindo ao humor do mercado. Não é complicado, nunca foi complicado. O que falta quase sempre não é o conhecimento técnico, é a sequência. É confiar que a ordem importa mais do que a escolha do produto. É ter a disciplina de não pular etapas, porque algum vídeo disse que tem um atalho melhor. O valor não te salva, a ordem salva. Se esse mapa fez sentido para você, se você saiu daqui com uma clareza que não tinha quando entrou, se inscreve no canal porque o próximo vídeo continua de onde este parou. Vamos falar especificamente sobre como escolher as empresas certas para a posição de renda, o que olhar, o que ignorar e por que o maior erro que a maioria comete é prestar atenção na coisa errada. E se antes de aplicar qualquer centavo você ainda tem um vazamento aberto, olha o primeiro comentário fixado, aquele lá em cima. Tem algo lá que foi feito exatamente para resolver isso antes que você dê o próximo passo? Antes que você monte um portfólio com um furo embaixo, pega o material, fecha o furo e começa pelo começo, porque quem começa pela ordem certa, chega. Quem começa pelo produto certo sem a ordem, raramente sai do mesmo lugar, e você já sabe a diferença entre os dois.